Dando sequência às nossas atividades do Novembrinho Azul, hoje nós vamos receber a Maiara Vieira Souza. Ela é fisioterapeuta pélvica da Clínica Nova Físio, em Blumenau, Santa Catarina, com formação em uropediatria, formação em disfunções miccionais de crianças e adolescentes, formação em disfunções coloproctológicas de crianças e adolescentes. Com muita honra que nós recebemos a Maiara, uma excelente profissional, uma amiga também. Muito obrigada, Maiara, por ter aceito o nosso convite para o nosso Novembrinho Azul de 2020. Obrigada, Samantha. Com muito prazer que eu estou novamente neste ano aqui, falando um pouquinho para vocês sobre a fisioterapia, sobre a importância da fisioterapia urológica no tratamento das crianças, em especial no Novembrinho Azul, que é um projeto, né, voltado à prevenção, ao tratamento precoce das disfunções dos meninos, né? E hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a bexiga hiperativa e a definição e o papel que a fisioterapia tem nessa disfunção miccional. É importante a gente frisar que a bexiga hiperativa ela é muito mais comum do que parece e do que a maioria dos profissionais imagina que vai encontrar. Então, por isso é um tema muito, muito importante para quem atende, né, nos postinhos, conseguir identificar e fazer o encaminhamento correto, tanto para o tratamento da fisioterapia quanto para o especialista, né? Então, de suma importância que a gente possa entender o que é o funcionamento normal, para que a gente possa descobrir e identificar quando esse funcionamento não está ok. Algo importante que a gente tem que esclarecer é que nós temos um desenvolvimento neurológico que vai acontecendo de acordo com que a criança vai ganhando maturidade. Então, eu coloquei aqui para vocês uma imagem que mostra para a gente o enchimento de uma criança e o esvaziamento de uma criança abaixo de 2 anos. Abaixo de 2 anos, a gente encontra na literatura que a gente tem uma micção reflexa, né? Então, o que quer dizer isso? A nossa bexiga ela vai começar a encher, uma criança abaixo de 2 anos. Quando ela está cheia, não existe controle central, né? Essa informação não vai passar por um processo. A bexiga vai encher e ela vai esvaziar. Então, isso é uma micção reflexa, que a criança não tem o controle para decidir se vai ao banheiro, se vai segurar a urina, né? Isso a gente encontra na literatura que ocorre até os 2 anos. Algo importante para se falar, até porque a gente vai ver que em prática clínica, mais para frente eu vou falar sobre isso, o desfraude é uma das coisas que a gente vê na prática clínica que pode ser uma das causas de bexiga hiperativa. Então, até os 2 anos, a micção ocorre de forma reflexa, né? E aí, a gente tem, nesse período de 2 anos e 3 meses, de 24 a 36 meses, o começo da maturidade neurológica. Isso quer dizer o desenvolvimento neurológico para que a criança consiga atingir a continência. Então, acima dos 4 anos é que isso realmente está melhor formado, né? E aí a gente tem o quê? Como eu tenho nessa imagem que eu coloquei para vocês. A bexiga vai começar a encher, essa informação vai para a medula, vai para o córtex, vai lá no cérebro, aí ocorre o desejo miccional, a consciência da vontade de fazer o xixi. Ocorrendo esse desejo miccional, pode-se ter a escolha, então, se vai ou não urinar naquele momento. Então, essa é a neurofisiologia da micção. E aí a importância do desfraude, já aproveitando mais uma vez, a partir do momento que se observa esse desenvolvimento neurológico, ok. Então, micção reflexa, que a criança não vai ter o controle até os 2 anos, 2 anos e pouco, né? A gente encontra que esse controle ele pode ocorrer até os 5 anos. Então, não é um atraso, dependendo do caso de cada criança, é lógico, mas a gente tem esse período na literatura que a gente encontra. Esse é um funcionamento ok. Bexiga enche,
tem o desejo miccional. Eu, no caso, a criança é responsável por decidir se vai urinar ou não, porque quando a gente vai urinar, a gente encontra uma micção aqui que eu coloquei a imagem normal, a gente teve aquela parte da imagem anterior do desejo, da vontade de fazer o xixi, então a criança vai ao banheiro, ela relaxa, como está na primeira imagem ali para vocês com as flechinhas. Aqui ela relaxa a musculatura perineal. Consequente ao esse relaxamento da musculatura perineal, ocorre a contração da bexiga e a abertura da uretra, né? Então, a micção é consciente, a partir do momento que ela não é uma micção reflexa. A criança tem o desejo de urinar, a partir do momento que tem a maturidade neurológica atingida, ela decide ir ao banheiro, relaxa a musculatura perineal, então relaxou a musculatura perineal, a bexiga contrai e a uretra abre. Essa é a coordenação da micção. E aí, quando a gente tem, então, uma bexiga hiperativa, o que acontece nessa coordenação ali da musculatura? Nessa imagem, eu gosto muito dessa imagem para representar a bexiga hiperativa, porque ela é bem clara, né? A bexiga hiperativa é essa vontade louca de urinar que não consegue postergar. E aí, o que a gente vê, então, na diferença da neurofisiologia e da coordenação da micção? Numa bexiga normal, a gente consegue o controle e a musculatura perineal relaxando faz com que o processo da micção ocorra. Quando a gente tem uma bexiga hiperativa, a gente tem uma bexiga que não está relaxando para o enchimento, né? Então, ela não está relaxando para que o enchimento ocorra. É uma bexiga que ela tem, na maioria das vezes, uma hiperatividade detrusora. Ela não para de contrair para que a bexiga possa ficar completamente cheia. E aí pode ocorrer perdas ou não, que isso eu vou falar para vocês. Então, uma bexiga hiperativa, diferente de uma bexiga normal, ela não tem controle de enchimento e esvaziamento, né? Ela teria que relaxar numa bexiga normal para encher, para que ela ficasse completamente cheia, e a partir do momento que ela está completamente cheia, ocorreria a contração para o esvaziamento. E essa bexiga hiperativa, então, ela contrai, indiferente se está na fase de enchimento ou de esvaziamento, né? O que ocorre para ser chamada bexiga hiperativa é que ocorre na fase de enchimento. Então, a gente tem descrito pela ICCS que urgência urinária está comumente acompanhada da frequência e noctúria, porque a bexiga hiperativa tem como sintoma a urgência urinária, a vontade rápida e impossível de se manter de ir ao banheiro. E aí, essa urgência, ela pode vir acompanhada da perda de urina ou não, né, da incontinência urinária. E é considerada bexiga hiperativa quando a criança apresenta esse sintoma de urgência com perda ou não, com aumento da frequência, que é o número de vezes que ela vai ao banheiro, mas tem que excluir outras patologias, como, por exemplo, a infecção do trato urinário inferior, que é uma das causas também de aumento da frequência. A bexiga nessas crianças não é anatomicamente menor, ela é funcionalmente, então é uma situação funcional e ela apresenta fortes contrações descontroladas, como eu falei para vocês. Ela teria que estar relaxada para que o processo do enchimento da bexiga ocorresse e ela fica com contrações. A bexiga hiperativa, que é com hiperatividade vesical, é a forma mais comum de apresentação de disfunção do trato urinário inferior nas crianças e é considerada uma alteração da fase de enchimento, acompanhada por sintomas próprios da fase de enchimento e com um padrão de fluxo normal, e sem apresentação em quase 90% dos casos de resíduo pós-miccional. Uma bexiga hiperativa, somente bexiga hiperativa, um diagnóstico clínico e fisioterapêutico de um paciente, ele normalmente não tem resíduo pós-miccional, a não ser que ele tenha uma disfunção miccional associada. E a gente tem a prevalência de 5 a 12% de crianças de 5 a 10 anos, 0,5% em adolescentes mais velhos, e os dados que a gente encontra indicam que cerca de 1/3 dessas crianças se tornarão adultos com queixas semelhantes, né? Principalmente os pacientes que não são tratados, que são vários casos. Em prática clínica, no consultório, já tive casos de pacientes adultos
que ainda apresentavam sintomas de bexiga hiperativa, de disfunção miccional, e na avaliação e na anamnese a gente observa que esses pacientes já tinham essa situação na infância e que ela não foi tratada e continua dando os seus sinais. O principal sintoma de uma bexiga hiperativa é a urgência urinária. Então, a criança apresenta uma vontade de urinar e ela precisa ir na hora, ela tem uma urgência. Normalmente, eles fazem as manobras de contenção, que a gente fala, que é fechar a perninha, colocar a mão em cima do órgão, e isso acarreta um grande impacto na qualidade de vida dessas crianças, né? Porque gera um ciclo vicioso por medo da perda. Se eles têm perda, eles vivem com receio de ter a perda urinária. Os principais sintomas, então, urgência, que é essa vontade muito forte de urinar naquele momento, que a gente encontra em torno de 20% de crianças de 7 anos. Aumento da frequência urinária, então é o aumento de número de vezes que vai ao banheiro. Noctúria e enurese, que a noctúria seria acordar à noite para ir no banheiro, com vontade de fazer o xixi, ou até a perda de urina à noite dormindo na cama, que se chama enurese. A urge-incontinência, que é uma urgência com vontade de fazer o xixi e não consegue chegar seco ao banheiro, então é urgência com perda. E incontinência, que incide aos 7 anos de idade em 3,5% dos meninos e 6% das meninas. Esse é o dado interessante e que em prática clínica em Blumenau a gente encontra muito que, apesar de na literatura a estimativa de meninas, os índices serem maiores, em consultório, eu tenho mais meninos ao longo desses 12 anos que eu atendo. É um dado interessante até para pesquisa, né? Então, é uma bexiga hiperativa, é um distúrbio de alta prevalência nas nossas crianças, como eu falei no começo da minha palestra, né? É muito mais comum do que se pensa e às vezes não é diagnosticado da forma correta ou no momento certo, e essa criança ela vai sofrendo ao longo dos anos pelo fato de não ter um diagnóstico e a maioria dos pais pensarem que a criança perde xixi porque tem preguiça, ou que ela vai muitas vezes no banheiro porque ela não senta com calma. Então, essa condição é especialmente problemática para esses pacientes, quando associada principalmente à perda de urina, afeta negativamente a autoestima, né, a sua relação com o seu corpo, prejudica o desenvolvimento infantil, e do ponto de vista do paciente, essa vontade de urinar muito forte e a perda de urina podem ter um impacto significativo afetando a qualidade de vida, né? Teve, aproveitando antes de passar esse slide, teve semana passada um caso de uma paciente que eu acho válido contar para vocês, que ela veio de bermudinha fazer a fisioterapia e foi a segunda sessão dela, né? E aí ela falou: tia Mera, você sabe que eu não uso saia? E todas as meninas, né? A maioria das minhas pacientes adoram vir de saia, de vestido. Eu falei: você não usa por quê? Não, porque daí quando eu perco o xixi, a saia não segura e escorre na minha perna e eu tenho muita vergonha. Então eu amo saia, mas eu não uso saia. Então, uma situação que parece mínima, né? Para algumas pessoas, para ela isso é uma coisa que afeta muito. Ela deixa de usar uma roupa que ela gosta, ela tem 8 anos, para usar a bermuda, porque a bermuda vai conter a urina, que ela não vai ter a perda e não vai escorrer pela perna dela. Então, não vai ser raros os casos de pacientes que chegam para vocês que, às vezes, assim, no atendimento de vocês, eu vejo com mais frequência esses pacientes, às vezes o paciente não vai relatar tantas coisas porque é o primeiro dia, é a consulta, eles não estão à vontade, mas às vezes a gente observa pela criança, fecha muito a perninha, ou quando ela pede para ir no banheiro, ela fica com a mãe puxando a mãe: eu preciso agora, eu preciso agora, eu preciso agora. Ou quando sempre ela vai em consulta, ela precisa ir no banheiro, porque às vezes os pais, a gente pergunta e os pais não sabem, qual é o número de vezes que ela vai no banheiro por dia, que ele vai no banheiro por dia? Eu não sei. Toma água? Eu não sei. Mas quando toma água vai bastante no banheiro. E quando não toma? Eu não sei. Então,
a gente vai ter que observar, vocês vão ter que observar bastante também pelos sinais que a criança vai dar, né? Então, a forma como ela senta, a roupinha que ela vem, algumas perguntas, como gosta de usar saia, gosta de usar vestidinho, bermudinha. Você, quando tem vontade no banheiro, você pode ir tranquilo no banheiro, ou te dá um desespero e parece que você não vai chegar seco. É importante fazer essas perguntas, porque às vezes no primeiro dia e na consulta, o paciente não vai sentir a vontade e os pais também não sabem relatar. E aí a gente encontra, estudando na literatura, as possíveis causas, né, sobre a bexiga hiperativa, mas ela ainda é controversa. Tem muitas teorias e nenhuma que realmente fechou e legal, essa é a teoria ok e vai ser mantida, né? Então, ela engloba desde possibilidades de alterações da origem central, na parte da maturidade, desencadeamento de contrações não inibidas do detrusor. O detrusor é o músculo da bexiga, devido ao quadro de constipação, que é a dificuldade evacuatória, ou ainda a possibilidade de ser causada pela infecção do trato urinário. E aí a gente vê, coloquei aqui para vocês ao longo dos anos, né? Em 79, Koff relatava que tinha um retardo na maturação do sistema nervoso, e aí persistia aquele arco reflexo, que é aquela parte que eu mostrei ali para vocês, que ocorre até os 2 anos, que a bexiga enche e esvazia. Enche e esvazia sem que tenha um controle central, né? Então, ele afirma que, em 79, que era isso, que era um retardo da maturação do sistema nervoso, e ao invés da criança conseguir atingir aquela maturidade neurológica, ela persistia no arco reflexo da micção. Então, ela não tinha o controle sobre o enchimento e esvaziamento da bexiga. Aí, em 1997, Kalsin e Mense, eles afirmaram que os episódios aconteciam depois da criança ter tido uma infecção do trato urinário. Então, crianças que tinham infecção do trato urinário tinham uma prevalência maior de ter a bexiga hiperativa. Mas em 98, Koff veio de novo e disse, não, mas tem crianças que não tiveram infecção do trato urinário e elas têm bexiga hiperativa. Então, não pode ser que essa teoria seja verdadeira se eu tenho crianças que elas têm a mesma patologia, que era a infecção do trato urinário, e não tinham a mesma consequência. E aí, de 98 a 2002, Groth reafirma aquela teoria lá de 1979 de Koff, que era o retorno ou retardo da maturação do sistema nervoso. E persistia o arco reflexo. Então, vocês podem ver como as teorias, enquanto elas não se firmam e realmente elas não convencem, né, elas vão sendo modificadas e observadas pelos escritores, pelos estudiosos. Em 2007, Franco afirma que a incapacidade de ativar áreas do giro do cíngulo, que é na região do cérebro e lobo frontal, responsáveis por reprimir as atividades autonômicas. Daí já muda completamente o que eles estavam falando. E o que a gente vê em prática clínica, e até tem a Patrícia Lordello, que é uma grande fisioterapeuta e pesquisadora da minha área, que já relata isso, mas não tem ainda o suficiente artigos e estudos para realmente afirmar, mas a gente encontra em prática clínica, que a constipação está intimamente relacionada à bexiga hiperativa pela obstrução funcional que ocorre ali, né, na ampola retal, no reto, e que fica provocando contrações na bexiga, e o desfraude incorreto, desfraude prematuro, também é muita causa, a gente encontra muitos pacientes que a gente associa na hora da avaliação com o desfraude. E aí tem pacientes que tiveram infecção do trato urinário e apresentam bexiga hiperativa, tem pacientes que não tiveram e apresentam bexiga hiperativa. Então, essas teorias, elas ainda oscilam. Ainda tem profissionais que se firmam muito em algumas teorias e outros em outras, formando linhas de pensamento. Mas é importante vocês saberem que nós temos todas essas teorias. E aí, como que a gente faz o diagnóstico de uma bexiga hiperativa? A gente tem o diagnóstico clínico, que vai ser o diagnóstico da parte dos colegas médicos. Nós temos o diagnóstico fisioterapêutico, que vai ser com a fisioterapia. E eles se baseiam em duas principais situações. Diagnóstico clínico.
vai ser feito um exame de urina, então, para isolar que essa criança está com infecção no trato urinário ou que tem alguma outra patologia, afasta as outras patologias e faz um ultrassom, né? Esse é o básico. É claro que o ideal é que seja encaminhado para um especialista, né? Mas vocês recebendo esses pacientes, vocês já podem começar essa investigação também. Na parte da fisioterapia, então, a gente faz o diário miccional, a gente avalia também os exames que vocês solicitaram e faz a medição de 48 e 72 horas. E aí a gente faz a avaliação física do paciente em consultório. Crianças com bexiga hiperativa geralmente apresentam detrusor hiperativo, né? E para se identificar um detrusor hiperativo, o exame é urodinâmica. Mas, atualmente se evita fazer urodinâmica em pacientes que não são neurológicos, porque nós estamos, a princípio, falando de bexiga hiperativa de pacientes que não apresentam nada neurológico, né? Senão nós teríamos bexiga hiperativa por bexiga neurogênica. Nós estamos falando aqui de crianças que a gente afastou outras patologias, né? Então, a urodinâmica em crianças tem se evitado de fazer, a não ser que realmente seja necessário, que tenha algumas outras situações, mas ela é indicada normalmente pelo especialista, né? Então, a parte clínica seria afastar patologias, o exame de urina, o ultrassom e o encaminhamento. Então, é importante ressaltar que na nova classificação, falando de urodinâmica, alguns pacientes identificados como bexiga hiperativa podem ter apenas a urgência ou a frequência, mas que não apresentem correlação nenhuma com o estudo urodinâmico, tá? Então, nada é uma verdade universal, é a união de sintomas. O tratamento tem 3 principais linhas de tratamento, que seria a medicação, que são utilizados os anticolinérgicos, né, principalmente, a uroterapia e a eletroestimulação. A primeira linha de tratamento que a gente encontra de resultados, indicação é a fisioterapia urológica com a uroterapia. A segunda linha de tratamento que a gente encontra é com medicamentos, e daí ocorre a associação da primeira e segunda linha, e reavalia entre 4 e 8 semanas como que está sendo a evolução desse paciente, né? Se ele já está tendo um resultado desse tratamento. E a terceira linha é a toxina botulínica e a neuromodulação sacral, que a neuromodulação sacral é o implante, né? Mas são casos de pacientes que não tiveram resultados com primeira e segunda linha de tratamento. A gente entra, então, na fisioterapia. Eu tenho de bexiga hiperativa e eu gosto muito de falar, então eu teria muitas coisas para falar para vocês, mas a gente também não pode se prolongar muito. Mas agora entra na parte que o coração bate mais forte. Então, a fisioterapia urológica, ela vem com o objetivo de normalizar e otimizar essa fase de enchimento da bexiga, que no caso da bexiga hiperativa é o que está mais sendo afetado e está trazendo os sintomas, inibindo as contrações não inibidas do músculo detrusor e reorganizando o sistema nervoso central. A gente otimiza o esvaziamento também, através da baixa da atividade perineal, relaxamento dos músculos do assoalho pélvico e restabelece a pressão uretral. É importante que eu frise aqui, né, da parte da fisioterapia, que um paciente somente com bexiga hiperativa, a indicação maior é a eletroestimulação e a uroterapia, como eu vou mostrar mais para vocês. E aí, pacientes que apresentam bexiga hiperativa com alguma disfunção de esvaziamento, a gente associa o biofeedback, que vai ser uma outra palestra que eu vou fazer para vocês. Então, a uroterapia ela é baseada em orientações miccionais, alimentares e deve ser indicada como a primeira linha de tratamento. Então, a uroterapia em consultório, vocês já podem fazer, né? O paciente chega com queixa ou com aumento da frequência urinária, constipação. A uroterapia ela resolve até 50% de alguns casos. Então, principal, ingesta de água. Pode ser feito o cálculo, 35 ml, 30 ml por quilo, né? Ml por quilo da criança, respeitando até 3 horas antes de dormir.
posicionamento no vaso sanitário é muito importante, o redutor, para que a criança consiga sentar, consiga relaxar, o apoio de pé, a gente tem a musculatura interna da coxa, nos adutores, são músculos de continência e a gente não quer conter nada na hora, né? São músculos que ajudam e que fazem co-contração na continência. E na hora da micção que a gente quer um esvaziamento e um relaxamento muscular. Então, o apoio dos pés para que a criança consiga ficar apoiada. Baixar cueca, roupa, calcinha até lá no tornozelo, como tem na imagem que eu mostrei para vocês. Higiene, né? Depois que o menino seca o pênis, forma correta da menina secar e limpar a região da vagina. Alimentação, a bexiga hiperativa tem muita relação com também a alimentação e a ingesta de alimentos e líquidos irritativos de bexiga, como chocolate, café, chá preto, chá mate, evacuação regular, orientar para que então a criança sente sempre no mesmo horário para tentar fazer o cocô, sente com calma, ensinar que a criança precisa relaxar, que na hora de fazer xixi, cocô a gente não precisa fazer nada, é só sentar, relaxar. E aí também a frequência urinária, para que os pais comecem a observar essa frequência urinária e que caso a criança não vá com intervalos tão curtos, que ele mantenha o máximo de intervalo de 3 horas. Então, a uroterapia, todos os profissionais que têm acesso à essa criança vão poder fazer a indicação. E vocês, na maioria das vezes, é o primeiro profissional que são procurados e que vão avaliar essa criança. Então, vocês já podem fazer a uroterapia com essa criança. Na fisioterapia, então, na avaliação, nós vamos avaliar os exames que foram solicitados, a gente avalia o ultrassom. Como eu falei antes, normalmente pacientes com bexiga hiperativa, anatomicamente falando, a bexiga não é pequena, mas funcionalmente ela é. Então, no momento da função dela, ela não está sendo eficaz e não está tendo a capacidade máxima utilizada. Então, nós vamos fazer a avaliação desse ultrassom, dos exames de urina, exames que forem solicitados. E aí a gente pede os diários. Eu trabalho com diário miccional, que é essas 2 imagens que eu coloquei para vocês, e com a medição de 48 a 72 horas. O diário miccional, a gente visa avaliar a frequência urinária dessa criança, a regularidade da evacuação e o número de perdas que ocorre. Então, os pais vão auxiliar, vão marcar a data. Cada vez que a criança vai, então, urinar ou evacuar, vai ser anotado nesse diário. E sempre que vem comigo em sessão, a gente vai acompanhando, né? A medição de 48 ou 72 horas, então, a gente avalia quantidade de líquido que essa criança vai ingerir, quantidade de urina que ela está eliminando, e a gente consegue ver com quantos ml nesses 2 dias ou 3 dias que faz a medição, ela tem desejo miccional. E a correlação com o líquido, qual líquido e a quantidade que tomou. Aí a gente entra então na eletroestimulação, nós trabalhamos na fisioterapia com a transcutânea, que é chamada de TNS, e aí a gente visa uma reorganização então, né, do sistema nervoso. Através da eletroestimulação a gente vai ativar neurônios simpáticos, que vai inibir a contração do músculo da bexiga, inibindo os parasimpáticos, que são os excitatórios, e a gente aumenta a pressão uretral, fazendo com que ocorra o fechamento. Então, a gente inibe a contração da bexiga que estava em excesso e ocorre o fechamento da uretra por pressão uretral. E a gente inibe o somático através do nervo pudendo. Então, o que a gente faz? A gente faz uma reorganização, uma plasticidade, né, nesse sistema nervoso, para que ocorra novamente uma coordenação entre a bexiga contrair e a musculatura e a uretra relaxarem. A média de protocolo de bexiga hiperativa fica em 3 sessões semanais, aproximadamente 30 sessões com duração de 25 minutos cada uma. Quem trouxe e trouxe isso para a gente aqui para o Brasil foi a Patrícia Lordelo, e até ela, uma vez em conversa, ela estava falando que
essa frequência de 3 vezes por semana, na verdade, não quer dizer que mais não seria positivo, mas que nos estudos que foram feitos era essa possibilidade que eles tinham de chamar os pacientes para que viessem, né, para as sessões. Então, mais sessões também seriam positivas e com certeza teriam um resultado mais rápido e eficaz. Então, os estudos demonstram as taxas de resolução de 51% a 75% para a hiperatividade da musculatura detrusora, de 79% a 84% para sintomas de urgência, de 13% a 84% para incontinência, e a recorrência da hiperatividade variou de 10% a 25%. Normalmente, essa recorrência teve relação com alguma outra situação. Então, os dados, eles são muito bons, né? Teve um estudo que comparou o TNS com a oxabutinina, que é o anticolinérgico utilizado, né? E aí, no estudo que foi feito, a frequência urinária não teve diferença entre a fisioterapia e a oxabutinina, mas teve em relação ao tempo de tratamento e a constipação, que a oxabutinina, um dos efeitos que causa é a constipação, né? E a fisioterapia, com a eletroestimulação transcutânea, ela teve o resultado ok e ainda não teve a constipação e melhorou a capacidade funcional da bexiga. Então, os resultados com eletroestimulação nos estudos que a gente encontra são muito bons. E aqui, em prática clínica também, a gente tem muito resultado. Tem um estudo de Barroso, de 2013, sobre a colocação dos eletrodos, porque a gente pode usar em região sacral ou a gente pode usar em tibial, né? E aí, nesse estudo, eles estudaram qual foi a diferença de resolução da via de colocação. Então, 70% de resolução em região sacral, porque ali a gente tem o centro sacral da micção, né? E 9% em tibial. Em consultório, o habitual é que nós utilizemos mais em região sacral. E aí, dependendo do paciente, se é obeso, se tem algumas outras situações, é que a gente opta pelo tibial. Mas, via de regra, normalmente, aqui em consultório é região sacral. E aí, a gente entra, então, nas consequências que os estudos nos mostram de hiperatividade vesical, de bexiga hiperativa, como consequência para esses pacientes, né? Então, a hiperatividade não causa dano somente à bexiga. A incontinência durante o dia provoca significante estresse psicológico e embaraço social, além da redução da autoestima, maior timidez, isolamento e agressividade. A hiperatividade vesical está fortemente associada à infecção do trato urinário inferior, e isso foi do Barroso 2003. Como eu já falei antes para vocês, se não tem resíduo, se for só bexiga hiperativa sem resíduo, não apresenta infecção, mas a hiperatividade vesical com resíduo vai estar associada à infecção do trato urinário inferior. Quando os escapes acontecem a partir dos 4 anos, que é uma idade que as crianças normalmente estão na escola, representa um problema grave em termos de constrangimento e ridicularização. Aqui a gente está falando mais da parte emocional e psicológica, né? Estudos em crianças e adultos com bexiga hiperativa indicam que esses indivíduos são mais propensos a também ter problemas de ansiedade, depressão e déficit de atenção. Então, vocês estão vendo como não parece, mas é algo que afeta muito o físico e o emocional. Essa condição é especialmente problemática para pacientes pediátricos e seus familiares quando associada à incontinência, que é o que eu já tinha citado para vocês, porque prejudica a autoestima e o desenvolvimento infantil. Pacientes com bexiga hiperativa relataram níveis de estresse psicológico significativamente maiores do que os de controles saudáveis. Então, nesse estudo, eles fizeram uma comparação de pacientes com bexiga hiperativa e pacientes saudáveis para encontrar a diferença do nível de estresse no dia a dia, né? E foi significativamente maior do que os pacientes saudáveis. Tornou-se aparente a partir de estudos recentes em adultos com disfunção miccional que eles apresentavam sintomas na infância. Inclusive, teve 2 artigos que eu também li que relacionavam as disfunções sexuais masculinas
a hiperatividade vesical. E aí a gente vai um pouquinho mais longe nesses dois estudos de 2018. Então, Torimoto, em 2018, afirmou que a urgência induz um aumento transitório da pressão arterial, sugerindo que a bexiga hiperativa induz um tipo de hipertensão antes da micção. Então, tem uma consequência também na pressão arterial, né? E aí, esse outro artigo que eu achei também de 2018, que o objetivo desse estudo foi avaliar a pressão arterial das crianças com síndrome da bexiga hiperativa, e a PA sistólica e diastólica foram significativamente maiores em crianças com bexiga hiperativa do que as crianças que não tinham bexiga hiperativa. E a gente tem como complicações também infecção urinária, a hipertrofia vesical, o detrusor, que é o músculo da bexiga, ele é um músculo, né? E aí o trabalho dele em excesso vai deixando ele musculoso, isso causa um espessamento da parede. É comum vocês verem no ultrassom espessamento, aumento do espessamento, né? Uma bexiga espessada. A constipação, que ou ela está intimamente relacionada, ou ela pode causar também, como a gente já viu, a bexiga hiperativa. A noctúria, que é a criança acordar diversas vezes, ou uma vez para ir ao banheiro à noite. A enurese, que é a perda noturna, né? Então a criança está dormindo e perde urina. O refluxo vésico-ureteral, que 90% dos atendimentos de consultório aqui na clínica são refluxo, que é quando existe o retorno da urina da bexiga para o rim, né? Isso começa a trazer cicatriz renal e pode ter perda de função. E a complicação emocional, como já falamos anteriormente, né? E aí uma das coisas que eu trabalho e que eu citei antes, que eu acho importante chamar atenção para isso, é sobre o desfraude. Então, em prática clínica, a gente encontra que o desfraude errado, o desfraude prematuro, ele causa, né? Pode ser uma das causas da bexiga hiperativa, da constipação que leva à bexiga hiperativa. Então, trabalhar com as mães desses pacientes, a orientação sobre o desfraude, a calma, porque na maioria dos casos são pacientes de baixa renda que querem acabar logo com a utilização da fralda, mas explicar para esses pais, para essas mães, a importância de esperar o tempo da criança, a importância de prevenir disfunções, que é para ser um momento tranquilo de crescimento e que pode gerar grandes problemas por ser feito no momento errado, né, ou da forma incorreta. Então, orientar sobre o desfraude correto, fazer ações, vocês podem fazer sobre isso também, para que entendam que, feito da forma correta, previne esse tipo de disfunção. Nós trabalhamos também na fisioterapia com o biofeedback com eletromiografia. Em casos de bexiga hiperativa que a gente não tem uma disfunção de esvaziamento, né? A gente utiliza mesmo a uroterapia, que são as orientações, e a eletroestimulação. Mas em casos de pacientes que também apresentam disfunções de esvaziamento, a gente tem o biofeedback com eletromiografia. Eu vou fazer uma palestra para vocês só sobre as disfunções miccionais de esvaziamento que a gente utiliza, o biofeedback. Mas adiantando para vocês, a gente trabalha com atividade perineal, então aprender o relaxamento para fazer o xixi, coordenação de relaxar para que possa ocorrer o processo de contração de bexiga com relaxamento da musculatura que vai relaxar a uretra e o esfíncter interno, o posicionamento correto, né? Redutor, apoio de pé, posicionamento correto do corpo e reaprende ou aprende a micção e a evacuação de forma correta. Mas eu vou falar para vocês um pouquinho mais disso lá para frente, em outro dia. Aqui eu vou deixar as referências que eu utilizei. Tem muitos artigos, tem muita coisa falando sobre isso. Eu busquei atualizar minha palestra do ano passado com as informações novas e busquei um artigo que procurei muito por um artigo, mas não encontrei porque ele não saiu ainda, está sendo estudado isso, mas para chamar a atenção de vocês que em consultório nós estamos tendo agora em tempo de pandemia um aumento significativo dos pacientes com sintomas de bexiga hiperativa.
A Karine relatou isso também, outras colegas minhas, fisioterapeutas, também relataram. Teve casos, eu não tive em particular, mas teve casos de colega que teve pacientes que tiveram recidivas e que não tinha uma justificativa, né? Então... Mayara. Oi? É a Karine. Não sei se você assistiu tu tá aí? Eu tô. Se você assistiu a aula do Átila, ele perguntou uma coisa interessante para mim. Ele falou: será que tem mais bexiga hiperativa ou os pais estão mais perto das crianças e estão observando? Né? Eu levantei aqui no consultório, por incrível que pareça, na minha percepção tinha aumentado, mas quando eu fiz não dá diferença estatística, dá muito semelhante. E eu não sei se não foi uma procura maior mesmo por eles estarem mais perto das crianças, né? Então... é uma situação, essa é uma situação interessante, porque, como eu disse ali antes, né? Quando tu perguntar quantas vezes vai no banheiro, a maioria dos pais não sabia, né? E hoje os pais estão o dia inteiro em casa com as crianças que não estão indo para a escola, então eles estão observando mais. E aí, uma outra teoria que está surgindo nesse artigo que não ficou pronto é que o sistema límbico, que é responsável pela parte emocional, ele está muito próximo ao sistema urinário no cérebro e que talvez o estresse dessas crianças pela pressão e estresse do dia a dia está afetando a parte urinária. Mas não saiu ainda nada, então, que... mas eu acho que eu não tenho dúvidas sobre isso, né? Até o perfil das crianças que têm bexiga hiperativa é aquela criança que chega no consultório e não para quieta, que não consegue sentar para conversar, é aquela criança totalmente com perfil de ansiedade, né? Então, eu acho que piorou muito. E até aqueles pós-operatórios de adenoamidalé, até meu filho, né? Depois que fez cirurgia, que ficou na UTI, depois fez sintoma de bexiga hiperativa. Então, eu acho que o caminho é por aí. E eu acho que no novembrinho, né, eu acho que vale a pena de frisar bastante que existe bexiga hiperativa. E a gente pega muitos pacientes que ficam sentados horas na privada tentando faz xixi, fica com aquela sensação de vontade de fazer mais, vai lá fazer uma gota, volta. Tem meninas que não levantam do vaso sanitário e às vezes o tratamento é banho de assento com flogor rosa. Às vezes chega até nós, né, especialistas, com 5 ciclos de antibiótico que não melhoram os sintomas e, às vezes, bactérias já multiresistentes que nem eram infecção urinária, com vários exames normais por conta de uma bexiga hiperativa sem diagnóstico. Né? Então, acho que a gente precisa levantar essa bandeira é bem importante, né? E como eu citei ali antes, o que a gente vê muito é que é subdiagnosticado justamente porque a criança tem pressa de ir no banheiro, então ela foi rápido e não fez tudo, ou ela não esperou sair todo o xixi. Na verdade, é uma bexiga hiperativa. Se ela ficasse o tempo todo sentada, que as crianças relatam, é como se quisesse sair xixi o tempo todo. Né? E aí acaba que essa criança, quando eu falei ali que eu vou falar do biofeedback, acaba que essa criança ela começa então a achar que ela tem que fazer força para o xixi sair, para ajudar o xixi sair, porque ele não está saindo. E aí é quando uma bexiga hiperativa começa a apresentar uma disfunção de esvaziamento, né? Começa uma incoordenação vésicas esfincteriana de uma coisa que era uma bexiga hiperativa. E por isso que um diagnóstico rápido de uma bexiga hiperativa vai prevenir que essa criança evolua. Daí dá uma incoordenação vésicas esfincteriana, gera um possível refluxo, né? E aí ela vai complicando e uma coisa que era simples de tratar, que a gente na fisioterapia trataria uma média de 30 sessões, se transforma numa coisa bem mais grave. Sim. Né? E é o que a gente encontra em consultório, né, Karine? Sim. Muito, né? Que é outro consultório. A Samantha agora pode falar? Infelizmente, a gente geralmente pega as crianças já quando ela já tem a complicação, né? Dificilmente os pais vêm quando está na fase só da bexiga hiperativa. Então, é muito importante realmente essa palestra e atentar, porque eles vão quando a criança já começou a ter outros sintomas ou já está tendo repercussão psíquica, né? Está sofrendo, e na maioria das vezes não é só uma bexiga hiperativa, né, Mayara? Já chegou com a mudança do padrão, né? Já chega com uma incoordenação, né, que já não consegue mais relaxar, já tem hesitação, porque a musculatura perineal já não sabe mais se relaxa, se contrai,
E é como eu falei para vocês no começo, né? A neurofisiologia da micção, a criança tem o controle urinário a partir do momento que tem uma maturidade neurológica. Então, ela precisa do relaxamento da musculatura perineal. Aí, uma criança que começa com perdas, por exemplo, também, né? Uma bexiga hiperativa, a criança começa a ter incontinência urinária. Aí, ela começa a sofrer as consequências da perda, que na maioria dos casos, a criança fica de castigo. A gente vê isso em consultório, fica de castigo. Tem crianças que apanham, que perde brinquedo, celular, e eles começam a fazer o quê? Eles começam a tentar conter. E essa tentativa de continência faz com que aumente a atividade do músculo perineal, que a gente fala. E isso começa a ficar com uma musculatura tensa. E não difere na hora do enchimento ou do esvaziamento da bexiga, e ela começa a fazer o resíduo pós-miccional. E aí uma criança que tinha uma bexiga hiperativa fica com hesitação, com tensão muscular aumentada e gera um refluxo. E normalmente quando vem, a não ser os casos que vocês, que são as especialistas que encaminham direto para a gente, vem a bexiga hiperativa pura, assim, que é 30 sessões de tratamento e acabou. Mas quando esses pacientes, às vezes, eles chegam mais tardiamente, eles já chegam com todas as disfunções associadas e o emocional também. E aí precisa do acompanhamento de físio, psicólogo, sendo que se fosse só tratado no começo com a bexiga hiperativa, o paciente já teria tido a resolução completa, né? Não é raro uma mudança de padrão, né? Esses dias eu peguei uma menina com a bexiga hiperativa, fez tratamento, fez físio, usou anticolinérgico, com a bexiga estável. Só que daí ela não urinava. Ela urina por transbordamento, porque ela aprendeu a tentar segurar. Então, quando eu relaxei a bexiga, o que ela fez? Resíduo e micção por transbordamento. Então, na percepção dos pais, ela não melhorou, porque antes ela fazia xixi o tempo inteiro, e agora ela perde xixi o tempo inteiro, porque ela não esvazia. Então, essa diferença é difícil de a gente colocar, né, para os pais, na maioria das vezes, para os pais ou para os próprios médicos não especialistas na área, mas a gente tem que cuidar, a gente precisa saber fazer diagnóstico e fazer o tratamento direitinho. E assim, essa situação também, né, por exemplo, uma bexiga hiperativa. A própria bexiga hiperativa, ela vai causar o aumento da pressão, da tensão muscular. Então, se eu for avaliar um períneo de uma bexiga hiperativa com biofeedback, a atividade perineal vai estar aumentada. Só que isso o corpo está usando como proteção para inibir um reflexo que a gente chama de reflexo A3 de Marroni. Então, tem o reflexo que em crianças a gente não pode utilizar como tratamento, que seria de contração perineal para conter a contração da bexiga, mas o corpo da própria criança faz isso. Então, uma bexiga hiperativa, a criança chega para mim na fisioterapia com aumento da atividade perineal. Só que se eu for avaliar ela com biofeedback e eu não tiver uma base bem formada assim da fisiologia, eu vou começar a fazer biofeedback com esse paciente, ao invés de tratar só com a eletroestimulação. Só que quando eu começar a fazer o biofeedback com esse paciente, eu vou baixar a tensão perineal dele. E aí eu vou aumentar a contração não inibida do detrusor, né? E aí esse paciente vai piorar o sintoma e aí vai começar a ter perda urinária. Então, por isso que também, assim, para as físios, que eu vi que eu acho que tem físio atendendo, a importância da gente realmente fazer uma avaliação, assim, bem feita, porque através da avaliação tu vai conseguir fazer um tratamento bem eficaz do que realmente aquele paciente precisa. Não é que o paciente com hiperatividade da bexiga não vai precisar do biofeedback, mas tem casos que não precisa e tem casos que a gente vai poder trabalhar isso quando a gente começar a perceber que já não tem mais contrações tão assim, não inibidas frequentemente, porque senão eu vou piorar e aí eu posso aumentar a pressão da bexiga e gerar um refluxo no paciente que não tinha, né? Então, por isso, assim, se ficar bem ligada, assim, estudar bastante fisiologia, neurofisiologia da micção, enchimento e esvaziamento, a gente faz um diagnóstico fisioterapêutico aqui, baseado no de vocês, e aí a gente monta um tratamento realmente eficaz para o paciente que ele vai evoluir, e não que a gente vai piorar o caso dele, como pode acontecer se a gente não tiver feito uma avaliação e não observar o que realmente esse paciente precisa, né? Muito importante isso, Mayara, que você falou, essa manta de novo. É importante porque quem não é da área, muitas vezes, fisioterapia, e manda para fisioterapia, às vezes, sem saber o objetivo da fisioterapia, né? E acaba piorando, que a gente acaba vendo muitas pessoas que não têm a formação pediátrica
tratando essas crianças, às vezes, como adulto. E é diferente, né? Eles não às vezes não têm a habilidade, não é que não sabem ou são mal profissionais, só que eles não têm a habilidade de fazer esse diagnóstico nas crianças. Então, a importância de estar sabendo para quem encaminhar também, né? Sim, porque a criança... Não, é que parece, né, na minha cabeça, não de fisioterapia, que a físio de adulto, ela funciona diferente. São geralmente pacientes que têm um períneo flácido que você vai fortalecer para ela segurar. E na criança, a maioria é um períneo hipertônico que você tem que trabalhar ao contrário. Então, não cuidado também na indicação do fisioterapeuta, na experiência desse fisioterapeuta, principalmente nas crianças que já têm repercussão de trato alto, dá medo porque você vai piorar trato alto. Então, o cuidado na escolha também da fisioterapeuta que vai fazer a terapia da também é muito importante. A gente sempre fala assim, né, que a criança não é um mini adulto, então não é um adulto em miniatura. O sistema urinário está em formação, a parte hormonal, tanto que a gente corre contra o tempo em pacientes com refluxo para não começar a agir o crescimento, por exemplo, dos meninos na próstata, né, que vai ter uma obstrução funcional. Então, a diferença, como tu citou ali, em casos de pacientes pediátricos, raros casos a gente tem que trabalhar o fortalecimento. Um caso que tem, por exemplo, é um caso de ânus imperfurado, que ela até tem uma bexiga hiperativa, mas daí a gente vai ter que trabalhar... Mielos, né? Nas próprias mielos, para você ajudar a segurar com o cateterismo, você tem que fazer um fortalecimento. Então, é essa diferença que a gente precisa ter. E daí, assim, na mielo, na verdade, tu vai ter que trabalhar com a musculatura acessória, porque tu não tem inervação da musculatura que tu quer. Então, por isso, assim, a parte da avaliação é a parte mais importante para que vá determinar. O paciente, por exemplo, de bexiga hiperativa, tu quer resolver o enchimento da bexiga. Então, tu tem que focar se ele tem só alteração de enchimento. Um paciente que tem uma miela, ela vai ter uma bexiga hiperativa ou hipoativa, só que é neurogênica. Então, a forma de tratar também é diferente, né? E aí, o importante é saber que tem ótimos resultados. Se for feito quanto antes a avaliação, quanto antes o encaminhamento e quanto antes começar com a fisioterapia, né? E em relação aos anticolinérgicos, que eu testei aquele estudo ali, a gente trabalha bastante, a gente tem uma liberdade, às vezes quando eu peço para vocês, vamos tentar tirar o remédio, isso a gente hoje já tem esse trabalho legal de a gente conseguir conversar em equipe, e tem pacientes que já vêm sem anticolinérgicos e que a gente trata e não precisa. Tem outros que falar, vamos tentar para dar um up assim, no tratamento, para a parte emocional da criança, mas a gente vê que os anticolinérgicos, eles afetam a parte da constipação, né? E a constipação está intimamente relacionada à bexiga hiperativa. Então, essa importância também de encaminhar para o especialista, para vocês, porque quem vai ter a indicação do anticolinérgico ou não vai ser tu, Karine, Samantha, Érica, vai ser vocês que entendem um pouco mais diretamente da disfunção é que vão saber o encaminhamento, né, que deve seguir, assim, se é o ideal ou não. Então, é um trabalho em equipe. E o que eu acho legal do Novembrinho essa tua iniciativa, Karine, foi de justamente assim, de todos trabalharem pelo mesmo objetivo, de ser uma equipe unida, que entende o que está fazendo, um ajudando o outro, e principalmente com o objetivo de deixar as crianças bem, que recebam diagnósticos precoces e recebam um tratamento correto, né? Sim. Muito obrigada, viu? De todo mundo estar junto nessa, né? Eu acho que a gente só vai crescer juntas nessa mata. Cadê tu? Sim, tô aqui, sim. Meninas, muito obrigada. Obrigada. É um prazer imenso estar aqui. Parabéns pela atitude, por sempre pensar nos pacientes e não em vocês, porque eu acompanho isso direto. E vocês pensam sempre no paciente primeiro, na resolução e dá um jeito em ficar bem. Então, que todos os colegas que estão aqui assistindo vejam e se espelhem muito nisso, que a gente possa cada vez pensar mais mesmo no bem-estar do paciente, no que o retorno de tudo vem quando tu faz uma coisa com amor e bem feito, né? Então, parabéns mesmo de coração, em nome da fisioterapia. Obrigada pela confiança
com o tratamento, pelas indicações, pelas palavras, pelas conversas. Muita gratidão, tá bom? Obrigada, Maiara. Tchau, tchau. Tchau. Beijo, tchau, tchau. Tchau.